Muito bem, amigos, nós tínhamos marcado para hoje, na CPI da pandemia, o depoimento do esperadíssimo governador do estado de Amazonas, governador Wilson Lima. Você vai se lembrar, o estado de Amazonas foi onde a CPI da pandemia teve o seu pior desempenho. Nós tivemos centenas de mortes de pessoas por asfixia, por falta de oxigênio. Foi onde, em suposição, o governo Bolsonaro executou o seu teste de imunidade de rebanho mal sucedido e genocida. O governador havia sido convocado para depor na CPI da pandemia, mas como nós já havíamos dito para você, a CPI não tem esse poder de intimar, de convocar como testemunha ou como investigados os governadores, porque esse tipo de investigação se realiza na esfera estadual. O governador Wilson Lima entrou então com um pedido no STF para que o seu direito fosse garantido e, para o azar de nós que queríamos ouvi-lo na CPI da pandemia ainda hoje, a ministra Rosa Weber lhe concedeu o direito de não comparecer, se não quiser, ao episódio da CPI. Até agora nós não sabemos ao certo se ele vai voluntariamente, sim, porque de livre e espontânea vontade, para falar sobre o que tiver vontade de falar, como uma gentileza, qualquer governador pode aparecer lá. Então nós não sabemos se ele vai depor ainda hoje. Eu vou trazer para você todos os detalhes da publicação disponível e do comentário do presidente da CPI sobre esse assunto, Omar Aziz. Mas antes, se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles e todos os dias a gente está aqui nesse fronte de batalha combatendo essa onda de culto, a ignorância e genocídio que chegou até a presidência da República. Você pode ajudar se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, vai lá, dá um tapinha, é completamente 0800. E o moral que você dá pra gente no YouTube e perante os parlamentares para que a gente leve as suas ideias é muito grande. Você também pode ajudar o colega a assistir esse vídeo sentando o dedo no like. Quando você senta o dedo no like e comenta, o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação. E também você pode deixar aquele comentário para nós, para a gente entender o que você quer, como você gosta que as coisas sejam feitas. E se você já é de casa há muito tempo, pode assinar o canal por valores a partir de R$3. Vamos então dar uma olhadinha na publicação feita pelo G1. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a não comparecer à CPI da Covid. Pela decisão, Lima poderá ficar em silêncio se decidir ir até a comissão. O depoimento de Wilson Lima, o primeiro de um governador da CPI, estava marcado para hoje, daqui a pouquinho, 9h30. O governador do Amazonas acionou o STF contra essa convocação ainda no dia 8. A defesa de Wilson Lima argumentou que a convocação de um governador é inconstitucional e viola o princípio de separação dos poderes. A convocação do paciente Wilson Lima, entre aspas, afronta as cláusulas pétreas da forma federativa do Estado e da separação dos poderes, consubstanciando, ademais, violação de princípios constitucionais sensíveis relacionados à regra de não intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, salvo nos casos excepcionais estabelecidos pela própria Carta Magna, estabeleceu a defesa. A ministra do STF, assim como já foi feito antes para o ministro Pazuello, Rosa Weber, acatou o argumento da defesa. A expectativa entre os senadores era de que durante o depoimento Wilson Lima fosse questionado sobre temas como suspeitas de desvios de verba que deveriam ter sido destinados ao combate à pandemia. Também poderiam ter perguntado a ele sobre o colapso do sistema de saúde do Estado. Houve um colapso no sistema de saúde do Estado, crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais e oferta de cloroquina para pacientes com Covid, que levou a mortes de grávidas por inalação e muitas outras coisas. Nesse caso aqui, graças às experiências terríveis do, não vou falar nazista, Pazuello e Bolsonaro. Wilson Lima chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de desvios de recursos no Estado. Ele nega as acusações. Ao analisar o caso, a ministra Rosa Weber entendeu que, como Wilson Lima é investigado e foi denunciado, não é obrigado a se incriminar. Ela disse o seguinte, entre aspas: constato que o paciente, no caso o governador, não apenas está sendo investigado no âmbito da Operação Sangria, mas também figura como denunciado. Evidencia-se inequivocamente a sua condição de acusado no contexto de investigações que apuram o desvio
e má aplicação de verbas públicas federais no âmbito da execução de políticas públicas de saúde para o enfrentamento da pandemia. Rosa Weber afirmou ainda que o governador pode decidir, por livre e espontânea vontade, comparecer à CPI, se reservando ao direito de permanecer em silêncio, já que, segundo a nossa Carta Magna, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Mas Omar Aziz comentou sobre isso, inclusive dizendo que o governador Wilson Lima perdeu uma grande oportunidade de explicar o que aconteceu no Amazonas. O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz, disse ao portal Antagonista que o governador do Amazonas perdeu uma oportunidade única de explicar os acontecimentos relacionados à pandemia no estado e disse que ele poderia ter aproveitado seu depoimento para explicar as questões de falta de oxigênio em Manaus e a participação do governo federal de Jair Jabuti Chifrudo Bolsonaro nisso, além de outros temas importantes. Ele poderia, ainda segundo o Omar Aziz, ter dado a sua versão sobre os acontecimentos. Muito bem, amigos, é o que temos para o momento. Não sabemos se o Wilson Lima vai comparecer, se não vai comparecer e se chegando lá vai abrir o verbo. Esperamos que, se ele decidir comparecer a partir de agora, acabe entregando a experiência terrível, malévola, genocida que realmente aconteceu lá no Amazonas, a mando do governo Bolsonaro, como pensamos. Mas a opinião que realmente importa aqui é a sua. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais. Se você já é de casa, assina o canal Valores a partir de R$3. Senta o dedo no like pro coleguinha assistir o vídeo. E a gente continua na expectativa para decidir se vai transmitir ou não o episódio de hoje da CPI da pandemia. Deixa seu comentário para nós. A gente se vê. Fui.